Bom dia. Bom dia. Vamos então começar nosso último estudo sobre o tema Temor do Senhor e suas implicações. Eu queria iniciar orando. Vamos orar então. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse tempo e te adorar agora, Pai, e queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Pai, espírito, porque um dia, por vontade do Senhor, nascemos de novo e com o nosso espírito podemos entender as coisas do Senhor que são ensinadas pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, em verdade, porque o Senhor Jesus é a verdade manifestada na Tua palavra, ó Deus, a verdade que fala com cada um de nós por aquilo que o Senhor deixou escrito, e queremos adorá-lo, estudando a Tua palavra, Te conhecendo, e que isso possa impactar o nosso viver, que capacitados pelo Teu Santo Espírito possamos viver uma vida de santificação e de fato, ó Pai, uma vida que glorifique o Teu nome. Te pedimos isso e Te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Hoje nós vamos caminhar para o último estudo juntos, né? Juntos, é por isso que eu quis dizer juntos, né? Porque vocês deverão continuar com esse tema individualmente. Eu queria começar destacando algo extraordinário, né? E é uma redundância falar extraordinário em Deus, porque Deus é extraordinário, então, enfim. Mas eu gosto muito de ver como Deus nos ensina, né? Nos ensina a mesma verdade de formas diferentes, né? Por exemplo, vocês lembram quando Jesus foi curar um paralítico? E os fariseus ficaram impressionados com aquilo, começaram a ficar incomodados. E o que Jesus disse? O que vocês preferem que eu diga? Os seus pecados estão perdoados, ou o quê? Levanta, toma o teu leito e anda. O que vocês preferem que eu diga? E por que Jesus disse isso? Ora, mas são coisas diferentes. Uma coisa é perdoar pecados, outra coisa é uma cura física, né? Não é. Jesus disse exatamente a mesma coisa, de forma diferente. Como assim? O que Jesus estava ensinando ali? Que Ele era Deus. Por que Jesus estava ensinando isso? Porque de acordo com o Salmo 32, quem é que pode perdoar pecados? Deus, o Pai. E quem é que pode dar vista ao cego, fazer um paralítico andar, um leproso ser curado? Quem pode fazer isso? Deus. Jesus estava ensinando a mesma verdade de formas diferentes. O que vocês preferem que eu diga? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta e toma teu leito e anda? Porque com a mesma autoridade eu vou dizer uma coisa ou outra. Por quê? Porque Jesus disse: se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus estava mostrando o quê? Que Ele era Deus. Agora, qual a diferença entre as duas formas de ser dita a mesma coisa? Qual a diferença? Os teus pecados estão perdoados? Quem que teria essa percepção? Só a pessoa que teve os seus pecados perdoados. E quem teria a percepção se ele dissesse, ele dizendo, levanta, toma o teu leito e anda? Todo mundo. Ora, todo mundo ia ver que ele ia pegar a maca dele e ia caminhar. Portanto, Deus ensina a mesma verdade algumas vezes só para você. Mas Deus vai ensinar a mesma verdade às vezes na sua vida para todo mundo ver. Porque quer ensinar todo mundo. E por que eu quis começar com esse fato, né? Porque o tema que nós estamos estudando é a mesma coisa. Por quê? Por quê? Deus está dizendo, aquele que não dá ouvidos ao que eu estou dizendo, né? Ele é o quê? Um idólatra.
Não é isso que é idolatria? Ora, por que eles fizeram o bezerro lá em Êxodo 32? Por quê? Porque Deus falou, vocês vão para a terra prometida, eu estou falando para vocês irem por aqui. Eles disseram o quê? Não, nós queremos ir por aqui. E Deus falou, é por aqui, nós queremos por aqui. Bom, Deus, já que nosso Senhor não vai fazer o que nós queremos, nós vamos criar um Deus para nós. E Deus disse o quê? Se vocês não estão fazendo o que eu estou mandando vocês fazerem, vocês são idólatras. Eu não quero aqui analisar a forma da idolatria. Cada um, a essência da idolatria é, Senhor, eu não quero obedecer o que o Senhor está dizendo. A forma tem várias variações, ela é variada, né? Alguns colocam isso na profissão, outros colocam em algum boneco que desenham, outros colocam em alguma fitinha, a forma é variada. Mas a essência é, Deus, eu não quero fazer o que o Senhor está mandando. E o que é soberba? Que nós começamos a ver, já abram por favor Jeremias 13. O que é soberba? Quem Deus classifica como soberbo? Não é aquilo que nós achamos que é. Não é o nosso conceito acerca de soberba, não é o nosso conceito acerca de arrogante. Eu acho que eu não sou arrogante. Não, mas não importa o que nós achamos ou não, importa o que Deus diz sobre isso. E Deus diz que o soberbo é aquele que é duro de coração, que a sua cerviz não reclina, de dura cerviz, que não ouve aquilo que eu estou dizendo. Está vendo? O idólatra nada mais é do que o soberbo. Ora, um idólatra que não quer ouvir a Deus e faz deuses de acordo com o seu coração, e nós lemos em Atos, lembra? Que eles no coração já tinham voltado para o Egito, né? Da mesma forma que um parênteses, como Abrão, como é que nós sabemos que Abrão ia de fato oferecer Isaac? Como é que nós sabemos? Ele não ofereceu, ele estava para esticar a mão. Como é que nós sabemos que de fato ele ia matar? Ele podia ter falado, bom Deus, e agora? Olha lá, estou aqui, hein? Estou aqui com a faca, quando é que você vai mandar parar? Como é que nós sabemos que ele ofereceu? Oi? E como é que nós sabemos que ele creu? Nós não conhecemos nem Abraão e muito menos o seu coração. Como é que nós sabemos que ele creu? Em Hebreus explica isso, lá quando ele fala nos heróis da fé, lá no finalzinho do capítulo 11, o que ele fala? Que Abraão, figuradamente, recobrou a ressurreição de Isaac, quando ele disse para os servos, nós iremos e nós voltaremos. Só subiu os dois, ele ia voltar com quem se ele ofereceu Isaac? Ele recobrou a ressurreição, então no coração ele ofereceu Isaac? Ofereceu. Da mesma forma que no coração eles já tinham voltado para o Egito e tinham desobedecido. Aqui nós temos dois contratos, aquele que obedeceu e aquele que desobedeceu. Então veja, quem que é o soberbo? Aquele que diz não para Deus. Quem que é o idólatra? Aquele que diz não para Deus. E quem que é o arrogante? Aquele que dizendo não para Deus, dessas duas formas, o que ele faz? Ora, ele precisa confiar em quem? Nele mesmo. Se ele está falando para Deus, Deus, eu não vou fazer o que o Senhor vai fazer, eu vou fazer o que eu quero fazer, o que ele está dizendo? Eu vou o quê? Eu vou fazer isso porque isso vai dar certo, porque ninguém vai fazer, ninguém entra num negócio para ter prejuízo, né? Ninguém casa para dar errado. Ninguém entra começa uma faculdade, eu detesto tal coisa, não, mas eu vou fazer. Não. Ora, se ele está indo por esse caminho, ele acredita o quê? Que vai dar certo. Então ele estava falando o seguinte, olha Deus, a sua opinião sobre este aspecto eu não quero, porque no meu conceito é isso aqui que vai dar certo. Se ele está dizendo isso que vai dar certo, o que ele faz em relação aos outros? Que estão dizendo para ele, olha, cuidado, olha, não vai dar certo. Olha, deixa eu falar para você que Deus está dizendo contra. O que ele fala? Ele se coloca sobre os outros. Não, ok, não vai dar, como não vai dar certo? Eu estudei 14 anos da minha vida para isso, eu sei tudo, esse assunto eu domino, como não vai dar certo? Vocês estão entendendo o que é dizer a mesma coisa de forma diferente? Portanto, pode ser só soberbo e deixar de ser arrogante, idólatra, ir por mau caminho. Não dá. Porque, por exemplo, um arrogante que não quer saber de Deus e se arvora no seu entendimento, o que ele vai fazer? Ele vai para o mau caminho. Por quê? Porque se só existem dois, Deus está falando que o bom é por aqui, o outro qual que é? Não tem alternativa. Vai para o mau caminho. O mau caminho é amar o pecado e não odiar, como diz o texto. Perceberam que Deus está dizendo a mesma coisa de forma diferente? Portanto, tudo isso aqui,
é não temer a Deus, seja ela qual forma que for. Ou é isso, ou é teme a Deus. Não dá para ficar nos dois, com um pé em cada lugar. Da mesma forma como não dá para ficar com um pé no mundo e um pé adorando a Deus. Não, mas afinal de contas nós estamos na igreja, todo domingo nós estamos na igreja. E daí? E daí? Isaías capítulo 1, Israel estava no templo também. Sabe o que Deus fala para Israel? Para de fazer o sacrifício, eu não aguento mais. Não, mas peraí, Deus, é se eu pegar Levítico, Deuteronômio lá, eu vou ver todas as regras e nós estamos cumprindo tudo. E Deus fala o quê? Vocês estão fazendo sacrifício, o coração de vocês está longe. Vocês viram as costas e fazem tudo aquilo que eu estou falando para não fazer. Portanto, eu vivo a vida que eu quero durante a semana, mas domingo eu estou na igreja. Sabe o que isso adianta na igreja? Nada. Nada. Absolutamente nada. Agora, vivemos uma vida com Deus, estarmos juntos adorando, isso é extraordinário. Jeremias capítulo 13, isso só foi para a introdução para nós caminharmos para hoje, os temas de hoje, né? Jeremias capítulo 13, versículo 9. Já lemos e vamos reler e ler todos os outros textos sobre a soberba. Se vocês já quiserem ir procurando, vão marcando, coloquem aí os dedos para que nós vamos passar rápido por esses textos. Jeremias 13, 9. Assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses. Está vendo? A idolatria é consequência. A idolatria é consequência. E anda após outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto, que para nada presta, um cinto podre. Um cinto que não serve para nada. Por quê? Porque não está andando naquilo que Deus está dizendo. Está andando naquilo que acha que tem que viver. E eu quero destacar que isso é absolutamente prático para a nossa vida diária. Isso aqui não é para nós usarmos na igreja, não. Isso aqui é para nós usarmos segunda-feira, terça-feira, nos relacionar. Como é que você está se relacionando com o seu patrão? A Bíblia tem a informação de como Deus quer que nós nos relacionemos. Como é que nós estamos relacionando? Não, mas o meu patrão Deus não conhece. Conhece sim. E se te colocou lá, Ele sabe porque você está lá. Ou você acha que você está lá porque você, assim, conseguiu aquela vaga no meio de tanta gente e você foi brilhante na entrevista. Daqui a pouco nós vamos ver qual é a ação de Deus em cada... aonde estamos e por que estamos. Daqui a pouco nós vamos ver. Como é que você está dentro da sua família, nos papéis em que Deus colocou para cada um? De duas uma, ou você está falando que Deus não vai fazer o que está falando, que você acha e sabe fazer melhor do que Deus está dizendo, ou você vai temê-lo e obedecer, independentemente das circunstâncias. Como é que está sendo? Como é que está sendo com as amizades? Não, eu vou, no meio em que eu estou, eu vou influenciar. Só vivo com incrédulos, só me relaciono com eles, só tenho amizades com eles, mas eu vou influenciar. Vai? Deus está falando que as más conversações corrompem os bons costumes. Você duvida? Então vá em frente e veja a consequência. E tantas outras coisas, tantas outras, né? Com tributos, como é que vocês têm pago? Todos os impostos direitinho? Não, mas essa nossa situação, você não sabe, eu vou te contar. Se você não sabe, eu vou te contar um pouquinho. O que Deus diz sobre isso? Ponto final. E é final o ponto, não é reticências. O que Deus diz sobre isso? Ou podemos ser soberbos, falar: Deus, o Senhor está dizendo isso, mas não vai funcionar aqui. Afinal, o século XXI, a era da informação, não vai funcionar, não vai? Então vai em frente. Como Nabucodonosor foi, como Moabe foi, como outros tantos que foram, e falaram: não quero, vai em frente. Salmo capítulo 10, versículo 1. Vamos ver a atitude dos soberbos. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas dos tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos.
Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Todo o texto vai falar sobre isso, vocês vão ler depois, né? Versículo 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o seu rosto e não verá isto nunca. Eu vou fazer e não está acontecendo nada, não está caindo nenhum raio na minha cabeça, Deus não me matou, eu fiz e não aconteceu nada. Este é o pensamento do soberbo. Se você já passou por uma situação em que você estava num lugar, ninguém te conhecia, ou em algum lugar em que ninguém podia ter acesso que você podia ter e fez o que você fez, dizendo o seguinte: não, mas Deus não vai me matar por isso, Deus é só um pouquinho, Deus então, esse é o pensamento do soberbo. Esse é o pensamento que Deus está dizendo: olha, o senhor está dizendo que é para não fazer, só para dizer, mas eu vou fazer porque afinal de contas ninguém está olhando mesmo. E não acontece nada mesmo, porque eu dormi, acordei no dia seguinte, tomei café e fui trabalhar. Então, essa é a forma de pensar do soberbo. Salmo 19, 13. E vejam, e por que eu disse no início que vocês vão precisar continuar esse estudo? Porque é muito precioso aqui o intervalo. Alguns de vocês vêm conversar, ou à noite, enfim, ou me mandam um e-mail. Domingo passado nós estávamos conversando e colocaram um texto que eu não tinha percebido para esse estudo, perfeito, preciosíssimo, lá em 2 Coríntios, e é muito precioso isso, né? O Espírito vai ensiná-los, tem outros textos, outros exemplos. Aqui nós estamos dando eu só quero aguçar o desejo de vocês em se aprofundarem nisso, né? Salmo 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Cuidado! Soberba é o coração duro. Soberba, Deus está dizendo, é por aqui. Não, eu vou entender, eu quero que é por aqui. Vocês não precisam de um rei, nós queremos um rei. Vocês não precisam de um rei, nós queremos um rei. Ah, vocês querem um rei? Então toma Saul. Salmo 81 diz isso. O coração de Israel foi obstinado para ir contra Deus. Deus falou, né? Da mesma forma que o pai fez com o filho pródigo. O que o pai fez com o filho pródigo? Amarrou ele na cadeira. Não, você não vai sair daqui de jeito nenhum, vou te amarrar. Tranca a porta, esconde a chave, não vai sair. O que ele fez? Vai embora. É isso que você quer? Vai embora. Foi comer bolotas de porcos. Isso já é ruim, né? Você imagina para um judeu que o porco era animal imundo. Já imaginou o que significou para um judeu isso? Comer bolotas de porco, conviver com um porco que não podia nem ter perto. Deus fala, você quer mesmo? Então vai. O pai vai estar de braços abertos, esse Deus maravilhoso, perdoador, extraordinário, em bondade, mas as consequências vão ficar, né? Davi foi perdoado do adultério? Foi ou não foi? Foi, claro. O filho nasceu? As consequências do pecado. Salmo 101:5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Qual é a relação, hein? Porque a nossa soberba, ela, da mesma forma que nós vamos ver que a nossa arrogância, em relação a Deus, ela manifesta o quê? Em relação ao próximo, porque é assim que Deus faz, né? Vocês querem ver? Amor, vamos olhar o outro lado. Amor, como é que nós amamos a Deus? Deus, eu amo do fundo do meu coração, eu amo, eu adoro, eu respeito. E Deus fala, tá bom, deixa eu ver, como é que nós demonstramos isso? Oi? Obedecendo, que mais? Se dissermos que amamos a Deus e odiamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Como é que nós demonstramos que amamos a Deus? Amamos um ao outro. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor
uns para com os outros. Porque o que é discípulo? Discípulo é seguidor, né? O mestre, eu gosto muito de dar o exemplo de Sócrates e Platão, né? Quantos livros Platão escreveu na vida? Quantos? Isso todos acertaram, parabéns. Nenhum. Por quê? Veja, porque Sócrates era tão próximo a ele que todas as obras dele foram atribuídas a Platão. Ele falava do mesmo jeito, pensava do mesmo jeito, fazia tudo igual, né? Mas foram atribuídas a ele. Vocês estão entendendo o que é ser discípulo? Né? Ser discípulo de um mestre. Vocês estão entendendo o que é ser mestre? O mestre, o discípulo é um seguidor, e ele é tão igual que ele pode ser atribuído como se fosse. É por isso que usamos o nome cristão. Cristão é isso. Você é tão igual a Cristo que você pode até ser denominado como tal. Né? Vocês lembram de Pedro? Como é que Pedro foi identificado como aquele que seguia Jesus? Como? Vocês lembram ou não? Lembra lá no fogo e tal, na época que ele negou? O que ele falou? O teu modo de falar te denuncia. O jeitão de ser é como Jesus. Como é que você está falando que não é seguidor dele? E como é que nós somos seguidores de Jesus? A nossa forma de ser, o nosso jeito de lidar, está se assemelhando a Cristo? Portanto, veja, como é que nós expressamos o nosso amor para com Deus? Uns para com os outros. Como é que nós expressamos que um dia nós fomos perdoados por Deus? Como? Perdoando uns aos outros. Vocês estão entendendo que o reflexo é tão importante quanto a causa? É desta forma que Deus, que nós mensuramos o quanto amamos a Deus, o quanto entendemos que fomos perdoados por Deus e assim por diante, né? 1 João diz que assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Da mesma forma soberba. Como é que nós podemos ser soberbos diante de Deus? Imagina, Deus é soberano. Como é que nós podemos ser soberbos diante de Deus? Como nós tratamos uns aos outros. Como é que nós nos posicionamos diante? Vocês veem aqui? Como é que diz o soberbo lá em Salmo 10? Ele despreza o pobre. Ele fala, você está obedecendo o que Deus está falando, que isso não vai dar certo, afinal de contas, olha a posição que eu estou. Olha os recursos que eu tenho. É claro que a minha forma de pensar está certa. É em relação ao outro. Nós vamos ver que o arrogante é a mesma forma. Portanto, as pessoas falam, não, eu não sou soberbo diante de Deus, eu não sou arrogante diante de Deus. A pergunta é, como é que você está em relação ao outro? Porque diante de Deus nem se atreva a ser. Agora, diante de Deus nós somos nos tratos de um para com os outros. Aqui nós temos que começar a rever o nosso conceito de relacionamento dentro da igreja, hein? Mas isso é um outro assunto. Provérbios capítulo 11. Versículo 2: Em vindo a soberba, sobrevém a honra, mas com os humildes está a sabedoria. Qual o contraponto do soberbo aqui? A humildade. Por quê? Porque humildade é ser dependente de Deus. Por quê? O soberbo o que é? O soberbo é o independente. É aquele que fala, não quero fazer o que o senhor está falando, eu quero seguir esse caminho aqui. E o que o humilde está falando? O humilde é o dependente. Eu já disse isso aqui. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Mansidão tem a ver com submissão e humildade tem a ver com dependência, né? Vocês lembram daquelas crianças? Deixai vir a mim os pequeninos, porque eles são humildes. E por que Jesus está destacando essa característica das crianças? O que a criança é humilde? Ela chega toda aqui. A gente pensa que humildade é falar até baixo, andar com a cabeça baixa. Tem gente que é tão humilde que ele se orgulha disso, né? Humildade não é isso não, né? Humildade é o quê? Por que ele destacou nas crianças lá quando veio para ele? Por quê? Porque as crianças são absolutamente independentes. Já falei isso aqui também. Você acha que o seu filho hoje, de uns 4, 5, 6 anos, ele está preocupado com o que ele vai almoçar hoje? E agora? Será? Como é que nós vamos fazer? Vamos sair em casa? Será que vai ter recurso? Ele está preocupado? Não, ele depende de você. Ele vai onde você for. Coloca ele dentro do carro e vai almoçar. Ele nem vai te perguntar onde que vai. Ele sabe que vai chegar lá aquela hora, ele vai almoçar. Por quê? Porque ele depende, ele confia. Está entendendo a relação de humildade em relação a Deus? Provérbios 21:4. Vocês sabem que quando eu estava
reestudando e estudando de novo, eu fui falar assim, eu só vou grifar aqueles assim importantes para ler lá, depois eles leem o resto. Eu grifei quase todos, né? E eu estou me segurando para não ler Jeremias, mas vamos lá. Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, lâmpada dos perversos, são pecado. Versículo 24. Quanto ao soberbo e presumido, olha aqui, ó. Zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Vocês já viram aquela pessoa que zomba de tudo e tudo ele desdenha? Isso aqui eu faço melhor. Não, você vai fazer isso? Não vai dar em nada. Não, vocês já viram aquela pessoa que desdenha de tudo, tudo é, ele menospreza, tudo é. Você pode chamá-lo de arrogante também. É isso que Deus fala. Porque esta é a reação e atitude de um arrogante. De um arrogante que se coloca diante do outro como superior, né? E em relação a Deus ele está falando, eu sei melhor do que o Senhor fazer isso. Eu estou onde eu estou porque eu sou bom mesmo. E Deus está falando, é? Nós já vamos chegar lá. Ezequiel capítulo 7, versículo 20. Olha que interessante aqui, dizendo a mesma coisa de forma diferente. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Está vendo? O objeto da soberba tomou uma forma aqui com ouros, pedras preciosas, metais. Está vendo? Olha lá, o objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens. É dizer a mesma coisa de forma diferente. Portanto, se alguém está se submetendo a um Deus que não é o Deus da Bíblia, com uma roupagem às vezes até bastante sutil, né? Da mesma forma que os falsos profetas diziam em Jeremias, né? Os profetas de Deus, um povo de Deus para Israel, dizendo o seguinte: pode fazer o que vocês quiserem que vocês vão ter paz. E Deus fala: para de mandar essa mensagem. Vocês pensam que vocês têm uma roupagem? Vocês pensam que vocês têm um título de profeta e eu vou avalizar o que vocês estão falando? Não. Vocês vão falar o que eu disser para vocês falarem, e não o que vocês acham ou entendem que deva ser dito. E eles falavam: não, faz que vocês vão ter paz, né? Viva a vida do jeito que vocês quiserem, que Deus é um Deus de amor mesmo, Deus vai entender. Deus não vai entender, não. Deus está falando para você confessar o pecado se você está vivendo em pecado. Deus está falando para você obedecer o que Ele está falando, que é isso que Deus está falando para ser feito. Nós temos que parar de amenizar a mensagem, porque Jesus nunca amenizou a mensagem. Jesus nunca colocou um açúcar, né, numa aguinha e falou: vai, toma, vai indo com Deus, vai ver do jeito que você quer caminhar. Não é assim, não. Jesus colocou o dedo na cara dos escribas e fariseus e falou assim: vocês são filhos do diabo. E hoje nós temos receio de falar em pecado. E olha, você vai ter que se acertar com Deus, você vai ter que abandonar o que você está fazendo. Essa é a mensagem de Deus. Ezequiel 7. Agora, Neemias 9. Vamos ver aqui um exemplo lá em Neemias, no capítulo 9 de Neemias. Neemias capítulo 9, versículo 16. Muito conectado com Jeremias 13. Porém, eles... na realidade, vocês vão precisar ler todo o capítulo 9. Por quê? Porque aqui Neemias está dando todo o histórico de Israel. Que Deus chama Abrão, separa, e ele vem falando, depois fala que faz uma aliança com Moisés e os tira do Egito. Ele vem falando sobre esse contexto, né? Várias vezes Deus faz isso nas Escrituras, dando histórico do que aconteceu em Salmos e aqui em Neemias da mesma forma. E ele diz assim no versículo 15, vai: pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizestes brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Porém nossos pais foram soberbos. Como é que eles foram soberbos? É só continuar o texto. E endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir. Vocês estão...
não tem, acho que, outra forma de falar mais claro do que Deus está dizendo, que o soberbo é aquele que não quer ouvir o que Deus está dizendo, e Deus está falando, entra na terra. E eles fizeram o quê? O que os 12 fizeram? Qual a diferença dos 10 e dos 2 lá? Lembra Josué e Caleb? Qual a diferença? Os 12 foram para o mesmo lugar, no mesmo caminho, da mesma forma, viram a mesma coisa. Qual a diferença? Qual a diferença dos 10 para os 2? Vamos lá. Isso aqui é uma pergunta. Não, mas você fala, mas não deixa a gente responder. Agora estou deixando, vamos lá. Né? Porque eu falo e responde, vamos lá. Qual foi a diferença dos 10 para os 2? Tiveram medo por quê? Deus falou tudo. Mana, leite e mel, mana, afinal de contas, nós tivemos que trazer um cacho de uva no ombro. Essa terra é extraordinária. Todos tiveram essa conclusão? Todos. Mas qual a diferença? Eles falam, Deus esqueceu de dizer que lá tem gigante. O menorzinho tem 3,5 metros. O menorzinho, o adolescente de lá, tem 3,5 metros. Eles nos veem como gafanhotos e nós os vemos, nós sentimos que somos gafanhotos, vistos por. Imagina como eles viram eles, não viram eles coisa nenhuma. E o Josué e Caleb falou que aí o povo começou, é verdade, começou a chorar, e agora o que nós vamos fazer? Né? O que Josué e Caleb falaram? Eles viram a mesma coisa. Josué e Caleb falaram assim, nós estamos vendo eles como pão quentinho. Vocês já leram esse texto? Não? Então leia em Números. Um pão quentinho. E eu lembro quando eu ia comprar pão, minha mãe falava, vai comprar pão. Eu ia comprar pão e ela falava assim, compra 10 pãezinhos. E sempre chegava a 9. Porque eu sempre ia no horário em que saía a fornada. E o caminho da padaria em casa eu comia um pãozinho. Né? Aí eu comecei a comprar um a mais para chegar o pãozinho, certo, os 10. Né? Por quê? Porque pão quentinho dá vontade de comer na hora, não é? Josué e Caleb falaram assim, vamos, que nós estamos vendo eles como pães quentinhos. Agora, eles viram coisas diferentes? Para Josué e Caleb, em vez de 3,5 metros, era 1,20, 1,5 assim, aquele soldado de 1,5 metros. Não, eles viram a mesma coisa. Qual a diferença? Uns depositaram fé na informação que receberam. Deus falou, vai, pode entrar que eu vou dar a terra. E outros? Não, Deus, o senhor falou mesmo, nós ouvimos a informação, mas as circunstâncias são tão complicadas. Hoje nós estamos no século 21, lá em casa é difícil, no trabalho é complicado, as pessoas, é difícil. Não, mas é mesmo. Ou vocês acham que não ia ter batalha? As pessoas falam que Canaã é o céu. Não, Canaã é o céu não, porque no céu não vai ter guerra. Você já entrou no Canaã, você vai entrar em Canaã, você vai para o céu. Não, Canaã é aqui, Entrar no descanso é aqui, de acordo com Hebreus 3 e 4, mas isso é um outro estudo. Veja, qual a diferença entre os dois? Depositaram fé na informação que receberam. E qual a diferença entre você e eles? Você deposita fé na informação que você tem na mão? Deus falava com eles, diversas formas, diversas maneiras. E hoje nos fala no Filho, aqui, Às vezes nós não depositamos fé porque nós nem nós conhecemos. Nós deixamos para ler a Bíblia no domingo na igreja. Mas eu aproveito que eles já abrem, já até nos textos, lá fica mais fácil. E você quer viver a vida como? Essa semana eu fui dar uma palestra num local em São Paulo, e eu falei assim, num curso lá, e eu comentei, eu falei, olha, eu tenho 3 livros na cabeceira da minha cama. Era uma questão técnica, eu falei, a Constituição, porque não dá para eu trabalhar sem ter a Constituição Federal, o Código Tributário, que é a área que eu atuo, e eu falei, a Bíblia, porque senão não dá para viver sem não ler a Bíblia. Você quer viver como sem ler a Bíblia? Com a quantidade de cultura e informação que você recebeu até hoje, você vai quebrar a cara, eu vou quebrar a cara, nós vamos nos dar mal. Então veja, Israel, voltando aqui para o versículo 17, recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, olha que extraordinário, tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparaste. Mas eu vivi assim até hoje, eu sempre fui assim, eu nem sabia que isso ofendia a Deus, que Deus abomina a soberba, que tem todas, eu não sabia. Corra para o Senhor Jesus então, você está esperando o quê? Para confessar, você está esperando o quê? Para se voltar para Ele. Hoje é o dia aceitável, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não, mas eu sou salvo há 55 anos, mas melhor ainda, você vai ter mais conhecimento para poder confessar pecado. 9:29.
testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Depois Deus os livra, aí eles desobedecem de novo. É aquela história de Israel, né? E aí quando nós estamos lendo a história de Israel, nós sempre falamos o quê? Eita povinho, né? Não aprendia nunca. Que coisa! Se nós tivéssemos e víssemos o mar abrir, nós seríamos diferentes, seríamos? Então, Jesus ressuscitou, e como é que você vive hoje? É um poder tão grande quanto abrir o mar. Não, mas se eu tivesse orientação, não dava para ter dúvida. A nuvem para, nós paramos. A coluna de fogo levanta, nós levantamos. É só olhar. Você ia ter alguma dúvida? Nenhuma, eu não ia ter. E o Espírito habitando em você, você tem alguma dúvida do quê? Você já fez essa comparação do que, como Deus agiu, como Deus age hoje? E aí nós falamos, eita povinho, né? Versículo 29. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros e endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Vocês sabem o que é dar de ombro? Assim, ó. Faço mesmo. Não acontece nada mesmo. Vou fazer. É só ver o que aconteceu com Israel. O que vai acontecer com a sua e com a minha vida se nós fizermos isso. Exatamente igual. E aí você vai chegar no final da vida e fala assim, mas olha o que aconteceu, que desastre. E Deus está falando, é isso mesmo. Ou vocês acham que Deus poupou Israel das consequências da decisão de Israel? Não. Depois ele ia lá, ele resgatava. É só pegar a época dos juízes. E deixa eu fazer um parênteses aqui, nós já estamos atrasados. Para variar, você fala todo domingo isso, todo domingo eu me atraso. Então veja, é muito importante, né, essa questão da consequência do que aconteceu com Israel, né? E Deus não poupou a consequência de Israel. É só pegar Juízes e veja. E vocês sabem quando que o povo, vocês lembram a época de Juízes? Deus permitia que eles fossem conquistados, aí eles clamavam a Deus, Deus ia lá e mandava um juízes. Lembram disso? Dos juízes da época, Sansão foi um deles, lembraram? Mais ou menos, vamos ter que recapitular lá. Então veja, e o que acontecia? Aí vocês sabem, e aí quando Deus os livrava, e eles ficavam, né? Deus livrou e voltava para a terra, aquela coisa toda, e o rei começava a reinar Israel, né? Eles não estavam subjugados a outro reino. Sabe o que acontecia? Sabe quando eles começavam a se afastar de Deus? O texto das Escrituras nos diz que quando eles começavam a viver e começavam as coisas a ficarem bastante tranquilas, aí eles iam buscar outros deuses. Eles começavam a desobedecer o que Deus estava dizendo. Quando a coisa começava a ficar, agora, né? Agora eu tô com a conta bancária cheia, todo mundo da família com saúde. Agora eu ouvi de uma pessoa contando sobre uma família que nós conhecemos há muito tempo e que se deu muito bem nos negócios, está muito bem sucedida hoje. E sabe o que ele chegou a dizer? Ele falou assim, sabe que eu não vou na igreja? Que eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para ir na igreja. Tem tanta coisa boa para aproveitar. Quando eu vi isso, eu fiz assim, é só uma questão de tempo, né? Que Deus vai chacoalhá-lo. Então veja, agora você fala assim, não, mas então quer dizer, gente, que eu começo a entender um pouquinho as provações nas nossas vidas. Você está entendendo que é o amor de Deus na sua vida? Você está entendendo que isso é um ato de amor? Apesar das dificuldades, eu não estou falando que é fácil não passar para, mas você não sabe a dificuldade que eu estou passando. Não, mas Deus sabe. E se Ele permitiu, é porque Ele quer que nós fiquemos pertinho dEle, porque foi assim com Israel. Muitas vezes Ele quer que nós nos aproximemos. Olha, se eu te der um pouquinho mais de corda, eu conheço seu coração, eu sei que você vai embora, né? 2 Crônicas 32, 31 diz assim, eu proveio para fazê-lo conhecer o que está no seu coração. Deus sabe o nosso coração, mas nós não conhecemos. Então Deus fala o seguinte, eu vou apertar para você saber quem você é. A nossa fé é medida no dia da angústia, né? Se te mostras fraco no dia da angústia, a sua fé é pequena. Não é pela quantidade de bens que tem, é como passamos pela provação. É isso que mede a nossa fé, se de fato cremos em Deus ou não. E aqui, obstinadamente, eles não quiseram dar ouvidos para Deus.
Obstinadamente eles disseram: Senhor, o Senhor está falando que é A e nós queremos B. Por que obstinadamente? Porque Deus falou 1, 2, 3, 4, 10ª vez eu falar, então vai. E veja as consequências. Eu vou deixar as outras ações conquistarem vocês. Eu vou deixar vocês serem subjugados. Eu vou deixar para que vocês entendam o que é sair das minhas ordens. E algumas pessoas falam assim: mas Deus está recomendando, né? Você que trabalha numa empresa, você já viu alguma sugestão do presidente da sua empresa? Você está lá, começou estagiando, você é estagiário, e chegou o presidente da sua empresa e fala assim: olha, eu vou fazer uma sugestão para você, meu jovem. Chegue no horário amanhã, tá? Você vai falar: eu não quero seguir a sugestão, não. Eu acho que foi bacana ele ter me dito isso, mas vou chegar mais tarde. Portanto, sugestões ou recomendações de superiores hierárquicos é uma ordem. Tudo que Deus diz na sua palavra é uma ordem para nós. As pessoas falam: não, Deus tá sugerindo isso, mas é porque nós podemos fazer de outro jeito, 1 Pedro 29 até 33, né? Vamos lá até o 33. No entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhastes contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes na mão dos povos de outras terras, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós e aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és Deus justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Olha aqui, oportunidade de confessar o pecado e reconhecer que não obedeceu e está passando o que passou por ter desobedecido. Senhor, agora nós queremos, arrependidos, voltar ao Senhor e nos perdoe. Nós sabemos que o Senhor vai perdoar, é da sua essência isso. É do seu caráter ser misericordioso, ser amoroso, ser bondoso. Mas nós estamos arrependidos. Um outro tema também importante. Em 1 Pedro vocês vão ler em casa depois. Mas outro tema importante entendam bem o que eu vou dizer, hein? Para não falar: olha o Dante aí saindo da Bíblia. Deus perdoa todo mundo? Sim ou não? Se sim, todos iriam para o céu. Portanto, a resposta é não. É diferente. Deus está estendida a mão para perdoar todos? Está. Mas Ele perdoa todos? Não. Ele perdoa quem? Quem? Humildes. Quem? Aí nós começamos a entender o que João Batista falou, né? Os fariseus estavam indo se batizar. O que ele falou? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Peraí, João Batista, também vai devagar, né? Eles estão indo batizar, você dá uma dura dessa neles. O que ele falou? Produzam fruto digno de arrependimento. E arrependimento não se dá aqui, ele começa aqui. Mas ele gera fruto, resultado. Pode ler Atos quando Paulo fala sobre isso. Ele fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí venha ser batizado. Aí mostre de fato o que aconteceu no seu coração. Porque no batismo, ou é um resultado daquilo que já aconteceu, nós estamos tomando banho de roupa, né? O que está fazendo? Você se arrependeu? Não, mas vou ser batizado. Vai lá, vai tomar banho de roupa, não vai adiantar nada. Por quê? Porque primeiro acontece o quê? No coração. Começou a produzir fruto de arrependimento? Então vejam, nesse aspecto aqui, Deus está pronto a perdoar aquele que está arrependido do que fez. E arrependimento é algo que vem de Deus em nós, Romanos 2, 2 Coríntios 7, mas é um outro estudo. Eu não sabia o que estudar essa semana. Arrependimento, é um bom tema, né? Bom, vamos para o intervalo e nós vamos entrar em arrogância. Temos vários textos, eu já quero dizer que, então, é isso mesmo, nós não vamos conseguir terminar os textos, né? Mas o material, o Fábio deve disponibilizar. É importante depois que vocês acompanhem os textos, ok? Mas vamos voltar daqui um tempinho. Interessante que aqui no intervalo as pessoas vieram conversar comigo e uma delas então quer dizer que, comentou o seguinte: então quer dizer que sempre nós vamos precisar viver
na dificuldade para ficarmos próximos de Deus? A resposta é não. Né? Agora, se para nós entendermos ou aprendermos, melhor dizendo, vivermos próximos de Deus nos momentos de bonança, forem necessárias lições para nós chegarmos a isso, Deus vai fazer. Compreenderam? Então quer dizer que para eu ficar perto de Deus eu sempre vou ter problema, eu sempre vou ter provação, eu sempre vou ter um problema de saúde, eu sempre vou ter problema financeiro, eu sempre vou ter problema na família, eu sempre vou ter problema... Não. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe que se nós vivermos dependente dEle em situação de bonança, nós vamos viver tranquilamente a vida inteira. Agora, se for preciso estarmos próximos a Ele, se for preciso alguma situação de prova para estarmos próximos a Ele, também fiquem tranquilos que Ele vai fazer isso. E também não estou... Aí a pessoa fala, bom, mas comentou comigo, bom, então, se é isso, então, se Deus sabe meu coração e sabe que na tranquilidade eu vou ficar próximo a Ele, então, se eu tenho alguma dificuldade nesse meu coração, então quer dizer que eu estou em pecado? Pode ser. Quem vai saber isso? É você e Deus. Ninguém vai poder te dizer, não, agora isso que você está passando é pecado, então você tem que confessar porque Deus está te repreendendo. Pode ser, mas pode não ser. Qual foi o pecado de Abraão quando Deus pediu Isaac? Nenhum. Ele estava sendo provado, não estava sendo repreendido. E pode ser também na sua vida que você pode estar sendo tentado, que não vem de Deus a tentação. Lembra que eu comentei? Acho que eu comentei aqui no primeiro domingo. Existem as três coisas: a tentação, a aprovação e a repreensão. Cada uma, provação e repreensão dada por Deus. Satanás com tentação, porque Deus a ninguém tenta, Tiago capítulo 1, com três propósitos específicos: tentação para pecar, repreensão para você perceber e confessar pecado, e provação para apurar a sua fé. Todos com... Está vendo? Deus é tão ordeiro, é uma ordem tão lógica, é tão extraordinário esses princípios de Deus. É que o problema é que acontece isso tudo, talvez num dia você pode ter as três hipóteses num dia só. Como saber? É a sua comunhão com Deus, é você que tem que saber isso. Já que todos se assentaram agora, uma outra coisa também, podem ver que todas as vezes que Deus usou alguém, foram pessoas que chegaram para Ele de forma humilde. Senhor, não tenho capacidade, Senhor. Né? Vocês lembram de Gideão? Gideão, sou eu mesmo, acho que o Senhor enganou, hein? Mas de verdade, olha, eu sou da menor tribo da família mais insignificante e o menor dos filhos. É comigo mesmo. E Deus falou, então faz assim, vou pôr um pouquinho de lã em volta, depois o Senhor molha, depois a história. Então, e Deus falou, Gideão, é que Deus é misericordioso, né? Se fosse comigo, falou, bom, Gideão, já falei que é você, vai você. Mas Deus molhou a lã, depois não molhou a lã, lembra? Deus é extraordinário. Vocês lembram de Moisés? Senhor, eu não sei falar, né? Tem as desculpas também. E tal, Deus falou, não, mas eu vou te usar mesmo assim. Né? Vocês lembram Paulo? Nós já vamos ver alguns textos. É exatamente o contraponto do arrogante. Enquanto formos arrogantes, não preciso de Deus, vai lá, eu estou aqui, conta comigo e tal, Deus vai falar, não preciso de você não. Agora, Senhor, não consigo. Né? Deus não escolhe capacitados, Deus capacita os escolhidos. Qual é a nossa atitude diante de Deus? E antes de nós então começarmos o tema arrogância, o Carlinhos pediu para avisar que amanhã começa o CTL, né? Que é a teologia do Antigo Testamento. Aqueles que quiserem fazer as suas inscrições, o procurem, por favor. Vai ser às segundas-feiras, às 19h30, aqui na IBCU, e o professor é o Carlos Oswaldo. Então, por favor, procure-o para fazer as inscrições, e tem início amanhã, tá bom? Bom, Salmo capítulo 40, versículo 4. Como os textos são autoexplicativos, eu vou me permitir ler os textos nessa segunda parte aqui, porque nós temos vários ainda. Capítulo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. Está vendo o contraponto? Ou você é arrogante ou você põe em Deus a sua confiança. Não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Salmo 75, 4. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força.
Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Olha que curioso. O arrogante, ele levanta a sua voz porque ele pensa que o auxílio vem do Oriente, do Ocidente, do deserto, do Egito, do chefe, das pessoas, das circunstâncias, do contrato, da empresa, do emprego, né? O arrogante pensa que tá seguro. Eu estou seguro. Deus está falando, Deus é o juiz de tudo isso. Isso tudo vem de Deus. A um abate e a outro exalta. Provérbios 16:5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Vamos começar a ver alguns exemplos. Êxodo capítulo 18. Aqui nós vamos começar a ver alguns exemplos de como nós demonstramos ou podemos demonstrar a nossa arrogância. Êxodo capítulo 18, versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor que nos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Qual foi o momento em que Deus livrou da mão dos egípcios? É só continuar o texto. Quando agiram arrogantemente contra o povo. Isso afetou Deus. Deus ficou incomodado quando os egípcios começaram a agir arrogantemente diante de Israel, dos judeus ali. E Deus falou: nesse momento eu vou tirar Israel de lá. Mas o que é agir arrogantemente? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. O que é agir arrogantemente diante de Deus? Deuteronômio 8, 17 a 20 diz assim: Não digas, pois, no teu coração. Aqui, ó. Não digas, pois, no teu coração. Sabe alguma coisa que só você ideia? Sabe aquele negócio que não tem ninguém vendo? Você senta na sua cadeira lá, no seu escritório, está trabalhando, lá no seu coração. Deus está falando: não faço o quê? A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Mas não querer obedecer é soberba, que gera a idolatria. Mas a soberba que gera a idolatria vai ser ocasionada pelo arrogante, que se posta diante dos outros. Eu adquiri isso aqui, afinal de contas, eu trabalhei tanto, eu estudei tanto, eu estou nessa posição, né? Mas então quer dizer que eu não posso me vangloriar disso, afinal de contas? Não, é isso mesmo, não pode não, porque Deus pode te tirar da onde você está e da onde eu estou amanhã. Portanto, se submeta a Ele, louve por essa misericórdia e graça, por esse amor tão grande, para estar onde você está, tendo a oportunidade de pregar, de ser usado por Deus. E Deus dá isso tudo, né? Ele nos usa e ainda nos coloca em posições, em situações, ou na faculdade, aonde quer que esteja. Não, mas entrei em tal faculdade. Você já perguntou para Deus qual o propósito dele para você estar na faculdade que você entrou agora? Vestibular maravilhoso, eu estudei tanto. Então, foi Deus que se colocou lá. Sabia disso? E qual o propósito de Deus para isso? 2 Reis 19. Capítulo 19, versículo 20. Olha aqui. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. Olha aqui, 22, presta atenção. Todo mundo achou? Vai achando aí, senão se não achou, não tem dificuldade, pega do lado, acompanha aqui, A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel.
por meio dos teus mensageiros, afrontaste ao Senhor e disseste. Olha, afrontou a Deus? Afrontou. Foi Deus que foi afrontado? Foi Deus. Deus está falando, vocês foram arrogantes diante de mim e me afrontaram. Como que ele afrontou? Olha aqui, ó. Ele disse, e disseste, com a multidão dos meus carros subi ao cume dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e seus cipresses escolhidos, chegarei às suas pousadas extremas, ao denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés eu sequei todos os rios do Egito. Versículo 25. Acaso não ouvistes que já há muito dispus eu estas coisas, e desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Como é que ele agiu arrogantemente diante de Deus? Eu consegui, eu cheguei lá, eu conquistei as cidades, afinal de contas, eu como um general militar, eu como... Deus falou, eu já tinha planejado isso, há muito tempo, eu só te usei para fazer isso. Agora você vem e fala que você, que é o melhor, eu vou colocar o nariz no teu anzol, eu vou fazer você voltar para da onde você saiu. O anzol no teu nariz, ao contrário, né? Bom, colocarei o anzol no teu nariz e farei você voltar para onde saísse. Isaías 10. Já está na hora de acabar, né? Estou trocando até o... Isaías capítulo 10, versículo 12. De 12 a 15. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto este disse, o que ele disse, o rei da Síria? Com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque eu sou entendido, removi os limites dos povos, e roubei os teus tesouros, e como valente abati os que se assentam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que o maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantassem a quem não é pau. Vejam que interessante, uma arrogância diante de Deus, ela se mostra na minha atitude, como eu encaro a minha vida aqui, como eu me relaciono e eu entendo como é que, qual é a minha postura das ações que estão acontecendo aqui comigo hoje. Então quer dizer que a minha vida pessoal, ela tem absolutamente ligação com a minha vida espiritual diante de Deus? Sim. Não adianta eu e você estarmos aqui, mas chegar amanhã, chegar com o feito estufado, né? Aonde estamos. Ou nos vangloriando das situações em que temos ou estamos. E, afinal de contas, eu sou hábil mesmo. Afinal de contas, eu sou tão inteligente para isso. Deus está falando, eu estou ouvindo, hein? Eu estou ouvindo. Você vai dar glória a mim ou você vai achar que foi você? Se você for achar que foi você, eu vou te mostrar que não foi. Agora, se você der glória a mim e permitir com que eu use onde eu te coloquei, pode continuar aí, vai ser maravilhoso. Isaías 16:6. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, a sua jactância é vã. Onde é que está a soberba dele? Jeremias 48. Vamos lá, Jeremias capítulo 48, versículo 26. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito,
e será também objeto de escárnio. Versículo 29. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobrancelha e da altivez do seu coração. 42. Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Olha as consequências disso. Eu gosto muito de Jeremias 50, 29. Vamos abrir lá. Não, na realidade é Ezequiel 16, mas 50, 29 diz: Babilônia, convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez. Assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor e contra o Santo de Israel. Deus não admite, não convive com a arrogância dos homens. Ezequiel 16. Olha que curioso. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel 16, 49. Diz assim: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Lembra dos anjos, que eles quiseram ter relações sexuais com os anjos, eles eram pervertidos. Deus tinha que destruir mesmo. Não, isso foi consequência, viu? A atitude de perversão deles foi consequência de quem eles eram. Sabe quem eles eram? Sabe qual a característica deles? Vamos ler aqui, ó. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu, vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, assim justificaste as tuas irmãs com todas as suas abominações que fizeste e tudo mais. Sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? De Sodoma destacado aqui? Foi a arrogância, a soberba. Começaram a falar, Deus está falando, olha, é por aqui, não, eu quero por aqui, é por aqui, não, e aí vai o quê? Vai fazer o que dê a entender, até terminar em questões de perversão sexual. Interessante que eu comecei a entender Romanos capítulo 1. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para cometerem torpezas, homens com homens e mulheres com mulheres. É consequência. É consequência do quê? De eu ter desprezado o conhecimento de Deus. E é o conhecimento de Deus que me dá o temor do Senhor, porque ou eu tenho o temor do Senhor, ou eu sou arrogante e soberbo. Se eu sou arrogante e soberbo, eu faço o que eu quero. Deus fala, você quer fazer o que você quer? Então vai. Olha a consequência. E a consequência de Romanos 1 não é só essa não. Pode pegar lá, né? Tem uma lista ali no finalzinho, né? De todos aqueles que desobedecem às determinações de Deus. Daniel 4. Daniel capítulo 4. Enquanto vocês estão abrindo, eu quero só destacar para vocês. Vocês lembram por que o neófito, né, o novo na fé, ele não pode ocupar cargos de liderança para ser modelo na igreja? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, vocês sabem por quê? Vocês sabem ou não? Por que o neófito, novo na fé, não, mas ele nasceu de novo, não, mas ele é bacana, não, mas ele tem uma experiência profissional lá fora tão interessante que pode nos ajudar, então ele vai ocupar um cargo de liderança? Não vai, porque 1 Timóteo está dizendo que não. E por quê? Para ele não cair, ele não incorrer na condenação do diabo. Por que o diabo foi condenado? Guardem isso, que primeiro vocês abriram para Daniel, né? Então só guardem isso, que nós vamos voltar quando nós lemos Isaías 14, Ezequiel 28, tudo bem? Guardaram? É para ir processando, né? Vamos lá, Daniel capítulo 4, versículo 28.
Todas estas, olha aqui que interessante, versículo 27. Mas você falou que ia ler o 28, então é por isso que eu não acabo do horário, né? Vamos lá. Portanto, ó rei, versículo 27 do capítulo 4 de Daniel. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade, né? Daniel é chamado por Nabucodonosor e ele avisa: olha, Nabucodonosor, olha, Deus vai tirar seu trono, muda a sua forma de agir, atente para os pobres, né? E lembra, se eu não me atento para os pobres necessitados, é uma forma de demonstrar que eu estou agindo com arrogância, dizendo: não, eu sou melhor que ele não, também é pobre, aí tá vendo? Não deu certo, eu dou certo, ele não deu. Ele fala: para com isso, que Deus vai te tirar daí. Versículo 28, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, a cabo de 12 meses. Deus deu 1 ano para Nabucodonosor entender o que Daniel havia dito. 1 ano, hein, Nabucodonosor? Vamos, vai. 360 dias para você mudar a sua forma de agir. Vamos lá, Nabucodonosor, Daniel te falou, eu vou falar. Nabucodonosor, não foi no dia seguinte, foi 12 meses depois. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Devia estar sozinho, viu, passeando pelo palácio, não tinha os pobres, não estava menosprezando ninguém, não se referiu a Deus, não, de jeito nenhum. Mas ele estava olhando assim e falou: mas eu sou bom mesmo, hein? Que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem o quer. Eu vou fazer você entender isso por mal. Você não entendeu por bem? Te dei 1 ano para você entender isso por bem. Você não entendeu? Você vai entender por mal agora. Veja, e é interessante que Deus se apresenta, lá em João, quando ele está falando de santidade, ele fala Deus Santo, né? Quando Deus se apresenta como Deus Altíssimo, ele está se apresentando hierarquicamente. Ele está falando: eu sou o Deus acima de todas as coisas, eu sou o Deus Altíssimo. Portanto, você está falando em reino, em conseguir, em conquistar, você está querendo dizer o que mesmo? Versículo... Bom, aí nós sabemos, né, que talvez a expressão tenha vindo daqui, né, que as pessoas falam assim: esse está pastando. É porque Nabucodonosor pastou literalmente, né? Mas pastou literalmente mesmo, né? Cresceram pelos, as unhas e tal, e ele diz, versículo 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Virou um animal, comendo com os bois, pastando literalmente. Você não quer reconhecer? Não, mas é o rei, então você não quer reconhecer que é Deus que te deu isso? Então você vai pastar. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-se a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são como ele, reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os seus moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer-lhe: que fazes? E tem vários textos que falam assim: você está temendo o homem? Deus fala assim: você trouxe a sua questão para mim, você estava ansioso, você deixou para mim, e você está temendo quem mesmo? Isaías diz: agindo Deus, quem impedirá? E nós estamos achando que, não, mas eu preciso falar com fulano, ciclano, não, beltrano, não, mas se o fulano... Deus está falando: você já veio falar comigo? Não veio? Eu que inclino o coração do rei para onde eu quero, como um rio, Provérbios capítulo 21, e você não veio falar comigo ainda? Ou nós não cremos que a solução que Deus vai dar é a melhor? Ou nós queremos que a solução seja a que nós queremos, não aquela que Deus vai dar? E às vezes nós temos que estar dispostos à solução ser contrária àquilo que nós queremos. Nós estamos dispostos porque Deus quer ser adorado e servido dessa forma. Como Jesus, está vendo? Aprender como Jesus, que foi manso e humilde, né? Como é que ele foi manso? Sendo submisso. Como é que ele foi sendo submisso? Senhor, eu não quero ir para a cruz, não. Mas, que não faça a minha vontade, mas a tua. Nós estamos dispostos a ouvir alguns nãos de Deus, ou queremos fazer o que nós queremos? Porque afinal de contas, nós achamos que nós temos toda a percepção do futuro em relação aos filhos, em relação à aposentadoria, em relação... Não, então eu vou agir desta forma. Deus está falando: mas você já veio me consultar? Ainda não?
36. Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que vivem na soberba. Ah, entendeu, Nabucodonosor? Foi meio difícil para você, né? Mas você entendeu. Daniel 5:20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E aqui tem todo esse texto. Mas Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, Salmo 5, depois vocês vão ler em casa, ele explicita exatamente qual foi a condenação do diabo. Lembraram da pergunta? Lembrar, né? Por que o neófito não pode ocupar uma posição de liderança? Por quê? Porque ele não é experimentado. E por ele não ser experimentado, ele cair na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Ser soberbo e arrogante. Ezequiel 28. Voltem só um pouquinho. E está passando muito rápido esse relógio. Ezequiel capítulo 28. E já abram para Isaías 14, vai? Vamos lá. Nós vamos precisar ler os dois textos. Então, Ezequiel 28, diz assim: Estavas no Éden, versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas. Quem quer saber como é que Satanás ele é descrito? Está aqui a descrição dele. Não é aquele chifrinho, aquele diabinho de vermelho. Não. Está aqui a descrição dele. Ó. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sádio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo e a esmeralda. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. O ritmo. Existiam instrumentos feitos dentro de Lúcifer, dentro de Satanás, dentro do anjo caído, para ele adorar a Deus com isso. Na sua tradução deve estar: e se te fizeram os engastes e ornamentos no dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Qual foi o que subiu no coração dele? O que o coração dele se elevou? Ele era formoso. Imagina essa descrição de todas as pedras. As mulheres se contentam às vezes com um brilhantezinho assim, pequenininho, para usar no dedo. Ele tinha tudo isso, com o ritmo dentro dele, criado para adorar a Deus. Ele falou: opa, eu sou querubim, mas esse negócio aqui está muito bom. Isaías capítulo 14, versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações. O que ele dizia no coração? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para as suas casas? É isso aí? Esse aí? Tudo isso lá embaixo? Qual foi o pecado dele? A arrogância diante de Deus. Se eu sou assim, eu vou me colocar diante de Deus, vou me colocar igual a Deus. O neófito pode cair nessa condenação, porque com toda a experiência que ele trouxe, ele falou assim: só que aqui nós obedecemos a Deus. Não, mas afinal de contas eu posso trazer alguma coisa, eu posso agregar, eu posso fazer um pouco diferente do que está aqui, mas vai ser bom porque lá na minha empresa eu também faço, porque... Então, não, vai ter que ser do jeito que está aqui. Por isso que neófitos precisam tomar cuidado. E a liderança tem que ficar muito atenta. Uma vez vieram conversar comigo e falaram assim, de uma pessoa que não tinha um ano de convertido, mas não tinha ninguém para ficar da igreja que eu vi, não tinha ninguém para ficar com as crianças, né? E aí chegaram: bom, mas tem que ser ele, porque as crianças eram meio terríveis lá. E eu falei assim, e aí falou assim: não, mas ele é grandão, então ele vai dar um bom jeito nessas crianças até. E vieram falar: olha, então vamos colocar fulano de tal.
Eu falei, não, ele não. Ele precisa aprender antes de ensinar. E eles falaram, não, mas nós vamos dar as revistinhas, nós vamos dar todo o material, ele só... Então eu falei, então, ele não. Ele precisa aprender antes de ensinar. E ela falou, mas se não for ele, não vai ter ninguém. Eu falei, fecha a classe, junta. Não, mas e aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar que nós vamos estar obedecendo a Deus? Você quer ter uma classe a mais? Ou nós obedecemos a Deus, ou vai dar errado. Enfim, a arrogância, a autossuficiência, mostrar isso contra Deus em um relacionamento horizontal. Bom, então qual é a nossa postura? Como é que nós temos que agir? Vamos aprender com Paulo aqui, como é que Deus nos ensina. 1 Coríntios capítulo 4. Nós temos que entender que somos o que somos, estamos onde estamos, que isso vem da boa mão de Deus. Você já teve a oportunidade de agradecer que você teve uma roupa para vestir hoje? Ah, isso é tão natural, imagina, nem me passou pela cabeça. Isso foi dado por Deus. Sabe o café que você tomou hoje? Isso foi dado por Deus. Sabe o almoço que você vai almoçar? Isso é a boa mão de Deus. Nós temos que parar para entender isso. E nós temos que dar glória a quem glória. É Deus quem nos está dando isso. Deus está nos dando a oportunidade de glorificarmos como Deus que Ele é. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Depois vocês precisam ler o contexto. Eu só estou pensando, mas é importante vocês lerem o contexto. Diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não tivesses recebido? É tão óbvio, né? A Bíblia é autoexplicativa. Precisa falar alguma... Não, é só ler de novo, umas 3 vezes esse texto, pronto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha como Paulo entendeu isso. Se vocês olharem para Paulo, não, mas Paulo foi usado por Deus, hein? Olha as cartas, mas Paulo foi uma... Olha, Paulo, extraordinário. Você quer ver a conclusão dele? Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo isso. O Paulo que foi usado por Deus extraordinariamente, né? Como é que nós podemos levantar? Não, mas Deus pode contar comigo, porque Deus agora já pensou o que seria do Senhor se não fosse eu naquela igreja, naquela situação, Deus vai falar, vem cá, deixa eu falar uma coisa a você. Eu que estou fazendo tudo isso. Paulo entendeu isso, usado da forma com que foi usado. 2 Coríntios 3, 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Cristo. E suficiência é ser suficiente para tudo. Isso vem de Deus. Mas como é que isso vem de Deus? Se a nossa vida diária com Deus, ela se resume em alguma coisa, talvez de ler um versículo numa agendazinha diária, ou como é que a nossa suficiência vem de Deus se nós nos relacionamos tão pouco com esse Deus? Nós o conhecemos tão pouco. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Qual que é a nossa parte mesmo? Ele faz tudo, providencia tudo, nos dá tudo, vem tudo dele. E aí? Vamos nos submeter a ele. Mas então quer dizer que se eu me submeto a ele, eu não sou arrogante? Está vendo como são excludentes? Se tudo vem dele, se ele é suficiente, se Paulo falou, olha, pela graça de Deus sou o que sou, tudo vem da mão dele, então eu vou ficar embaixo dele. Ora, mas se eu ficar embaixo das ordens de Deus, eu deixo de ser arrogante, soberbo, não sou idólatra, e temo o Senhor. E se eu temer o Senhor, eu vou ter todas aquelas bênçãos que nós vimos. Isso é extraordinário, hein? Qual é a sua postura? Isso aqui não é algo para nós vivermos, isso aqui vai ser um conhecimento tão interessante, eu passei a conhecer algumas coisas em relação ao temor do Senhor, eu vou sair com uma cultura bíblica até maior. Não, esquece, hein? Se for isso, apaga. Agora, se isso fizer diferença na sua vida, ao sair daqui, vai ser extraordinário.
amanhã no trabalho, na sua casa, na escola, na faculdade, vai ser extraordinário. João capítulo 3, versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Até para incrédulo. Pode pegar no Antigo Testamento e ver como Deus usou incrédulos no Antigo Testamento, né? Fez até uma mula falar. Tudo vem de Deus. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e se porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nele nos movemos e existimos. O que mais você acha que nós podemos produzir, saindo desse contexto aqui? Ah, mais nada? Ora, então vamos nos submeter a Ele. Se tudo vem da mão dEle, se tudo está coordenado pela sua soberania, se tudo vem desse Deus, não vai dar tempo, mas eu vou deixar como lição de casa para vocês um texto. Se tudo vem dele, vamos correr para ele. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tem tanto incrédulo trabalhando aí e não sabe que vai deixar para filho de Deus. Mas Deus está dizendo, é que ele não conhece, né? Mas vai deixar. Salmo 104. Ah, mas como é que você sabe? Deus está dizendo. Salmo 104, versículo 27. Olha aqui, Salmo 104, 27. Todos esperam em ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Tudo vem de Deus. Tudo vem na mão de Deus, a começar pela respiração. Né? Eu sempre falo o seguinte, você sabe se você vai estar vivo daqui 5 minutos? Se Deus fechar o oxigênio lá em cima, deixa eu pegar, vou fechar o oxigênio aqui, ó. Acabou. É Deus quem comanda isso. Por óbvio que eu estou dando uma ênfase nesse aspecto em relação a Deus. Então quer dizer que eu vou ficar dormindo, então não faço mais nada, eu não me cuido, eu vou num trabalho, então tudo vem de Deus, tá, não, calma, né? Busque as outras informações de Deus, então, como nós temos que nos portar, dando glória a Ele por tudo. Né? Aquele que não trabalha, não coma, mas se trabalhar, trabalhe tranquilamente, mas ao mesmo tempo aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você tem que colocar todas essas informações juntas. Provérbios 3. É por isso que a gente passa a entender Provérbios capítulo 3. Mas você pulou os textos então, e vai ser isso, lição de casa. Provérbios capítulo 3. Mas você não vai cobrar não, né? Porque agora fica com você e Deus aí. Veja o tempo que você tem para estudar com Ele. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, peguem esse texto e juntem todas as informações que nós vimos, né? De arrogância, soberbo, temor do Senhor, aborrecer o mal caminho. Juntem tudo nesse texto aqui, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Guardar informação, conhecimento, entendimento, processo, sabedoria. Porque eles aumentarão os teus dias. O temor do Senhor faz acrescentar os dias.
E te acrescentarão anos de vida e paz. Tem paz aqueles que temem a Deus. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Vai afetar o meu relacionamento com Deus e meu relacionamento com o homem? É claro, porque se a arrogância contra Deus se manifesta em relação aos homens, se eu tenho o temor do Senhor, eu vou temer a Deus, mas isso vai se refletir em relação ao meu relacionamento com os homens, e eu vou achar graça e boa compreensão diante dos homens, pela minha atitude que Deus está falando para ter. Versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus está falando que é por aqui, eu acho que é por aqui. Deus está falando que é por aqui, é por aqui. Então quer dizer que se eu confiar no Senhor e não for no meu entendimento, eu não vou ser soberbo, eu não vou ser idólatra, eu vou deixar de ser arrogante, eu vou ter o temor do Senhor, confiando em Deus, na informação que Ele está dando. E não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, porque Ele está falando, é por aqui. Não seja sábio aos teus próprios olhos, como é o soberbo e o arrogante. Agora o que ele diz? É o resumo lá. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Como isso tudo é conectado? Como isso tudo faz sentido? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo. Saúde, né? Você tem que fazer um regiminho, eu procuro fazer também. Você tem que, fazer um exercício e tal. Mas você está temendo ao Senhor, porque isso vai ser saúde para o teu corpo. E refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os bens e com as primícias de toda a tua renda, e te encherão. Isso aqui tem princípios aqui dentro, né? Agora, quem é Deus? 1 Crônicas 29. E antes de vocês saírem, como tem 5 minutos, eu vou ler o texto de 1 Crônicas, vamos abrindo para 1 Crônicas, mas eu sei que vocês devem estar olhando e falando, o que o Dante trouxe? Eu quero saber aquela caixinha, o que é aquela caixinha? Ele não falou dela ainda, e vocês devem ter olhado e falado, alguns nem perceberam, né? Perceberam agora? Esse aqui, ó. Por que ele trouxe isso? Né? Todos estão vendo? Para aqueles que não estiverem vendo, não é que é uma foto disso, mas depois eu volto. Mas tem tudo isso, vai ficar tudo lição de casa. Eu quero, antes, vocês estão abrindo 1 Crônicas, eu quero mostrar isso aqui para vocês, né? Nesses poucos domingos que nós tivemos juntos aqui, estudando juntos as Escrituras, o que eu consegui mostrar para vocês foi isso aqui, ó. Foi uma parte muito pequena de um tesouro como aquele lá. Mas muitas vezes eu passei rápido pelos textos, eu li e falei, fica de lição de casa. Por quê? Porque eu quero desafiá-los a ir para o tesouro. O dono do tesouro tem extraordinárias riquezas para dar para cada um de vocês, isso é individualmente. Existem coisas que Deus quer falar só para vocês, não quer falar para mim não. E não vai falar para mim o que Ele tem para vocês. Agora, busque. Tem tudo aquilo lá, né? Mas buscar onde? Vocês estão com 1 Crônicas? Só vão abrir esse intervalo, porque algumas pessoas daqui a alguns minutos vão sair por causa das crianças, né? Deixem 1 Crônicas que a gente vai voltar. Vamos para Colossenses 2. Aonde que eu vou buscar isso? Aonde que eu vou entender isso? Eu quero buscar como Provérbios capítulo 2, né? Se aceitares, se buscares como a tesouros escondidos, se atentares para a minha voz, então vai entender o temor do Senhor. Então eu quero. Colossenses capítulo 2, versículos, de 1 a 3, mas eu vou ler o 2 e 3. Para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente. É possível compreender de forma absoluta? Está dizendo que é. Para a convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você quer conhecer a Deus? Nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus que está no seio do Pai, né? O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Quanto você conhece a Cristo? Quanto você conhece quem Jesus Cristo é, como Salvador e como Senhor?
Você sabe que Jesus é Deus? Você sabe que por isso é que Ele pode perdoar o meu e o seu pecado? Você sabe que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, nos dá a salvação, não só do nosso espírito, mas da alma também, na santificação. E eu quero terminar com o texto de Crônicas, e depois eu só vou passar uns slides aqui para que vocês tenham mais ou menos aonde vão chegar. Então, 1 Crônicas 29 diz assim, 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Eu quero terminar então esse estudo, mostrando que não vai dar para vermos. Eu falei que nós íamos ver sobre sabedoria e reverência, né? A reverência nós temos que estar relacionada com quem Deus é. E aqui tem todos os textos mostrando quem Deus é. Você só vai se submeter a alguém em quem você deposita confiança e o conhece. Então, para que nós tenhamos reverência a Deus e o temor do Senhor o é, nós temos que conhecer quem Deus é. Você já experimentou todas essas características de Deus? Já? E essas daqui? Também? E essas daqui? Também? E Isaías 9,6, o primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia e decorei na Bíblia foi: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse aqui é o nome do Senhor Jesus que terá o governo sobre os seus ombros. E o nome dele é tudo aquilo que eu e você precisamos para viver. Não é isso? Você precisa de um Deus forte? Numa situação de crise, Ele o é. Um conselheiro? Ele é. E maravilhoso para fazer coisas extraordinárias como fez para Abraão? Ele o é. E paz quando Ele o é. Veja, o que mais você precisa? Jesus o é. De tudo que se tem ouvido, assuma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Busque isso, como você busca um tesouro que você vai resolver a sua vida financeiramente. Busque a Deus nisso.